Fala galera! Então, a gente vai continuar falando sobre astronomia nesse vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as forças fundamentais, vai falar sobre a formação do átomo, vai falar sobre berçário estelar e vai falar um pouco sobre estrela. Isso é continuidade do trabalho de astronomia que a gente começou no vídeo anterior. Se você chegou aqui direto nesse vídeo, tem um vídeo na playlist que é antes desse para você começar a ver. Se você já assistiu o primeiro, essa é a continuação que você está procurando. Então, no último vídeo a gente comentou que o Big Bang passou a ser tratado como um modelo por um motivo simples. A ideia é que eles perceberam a radiação de fundo do universo e fizeram uma conta em função dessa radiação de fundo e chegaram à conclusão de que a ideia era que você precisava ter tido uma grande explosão em algum momento para liberar uma energia tamanha que fosse se espalhar pelo universo e chegar até o momento atual para ser captada pelo nosso planeta. Agora, o que a gente vai comentar é o seguinte, que esse universo então, que é o que a gente faz parte, baseado no modelo do Big Bang, quando teve a grande explosão, ele só pôde ser um universo estável e coeso em função de 4 forças fundamentais. Uma força é a força nuclear forte, a força responsável por fazer com que prótons e nêutrons consigam se manter colados e reunidos nos núcleos atômicos. A outra é a força nuclear fraca, que é a força responsável por fazer com que elétrons possam ocupar camadas definidas ao redor do núcleo do átomo. Essas mesmas camadas que em algum momento vocês também acabam estudando na química, K, L, M, que tem número definido de partículas, 2, 8, 18, 32, 32, enfim. A gente não está aqui para falar da parte química, mas é importante que a gente saiba que são essas as camadas onde o elétron pode ficar. E também a força eletromagnética, que faz com que prótons se atraiam com elétrons e faça com que partículas de mesma polaridade, próton com próton e elétron com elétron, se afastem. E por último, a força de origem gravitacional. Força essa que depois a gente vai falar mais um pouco quando a gente for falar do modelo da gravitação universal de Newton. Mas é uma força que garante que todo corpo que tem massa atrai outro corpo que tem massa. A combinação dessas 4 forças fundamentais é que garante que as estruturas se combinem e formem os átomos. Agora, como isso acontece? Imagina que logo depois daquele primeiro segundo em que teve a grande explosão e a temperatura começou a cair, as partículas começaram a se formar livremente. Você tem então prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons mais próximos já começam a se combinar por conta da presença da força nuclear forte e também por conta da força de atração gravitacional. Afinal de contas, tanto o nêutron quanto o próton tem massa, então eles se combinam também por isso. E aí eles se conectam e se reúnem com uma estrutura que esteja mais próxima, os elétrons, que vão ser atraídos para os prótons por conta da força de atração eletromagnética e que vão parar numa determinada posição por conta da força nuclear fraca. Assim começam a nascer os átomos. E se a gente parar para pensar, faz sentido a gente imaginar que átomos mais simples sejam mais abundantes, que as partículas estão todas livres, então é mais fácil você imaginar que você tenha átomos com um número atômico, o Z, menor. E realmente, na verificação que a gente faz do meio interestelar, dos objetos que ficam entre as estrelas, o que a gente mais encontra é a abundância de hidrogênio, o elemento do Z igual a 1, que tem apenas um próton, um nêutron e um elétron. Ele tem cerca de 90% de predominância no universo. Então a gente imagina que, com tantos átomos de hidrogênio próximos, a tendência é que eles comecem a se combinar. Então, a gente tem agora um monte de átomo de hidrogênio. E a tendência é que esses átomos de hidrogênio fiquem próximos uns dos outros nessa formação. Uma região muito rica em átomos de hidrogênio, todos espalhados no universo, é chamada de berçário estelar, uma região que tem possibilidade de formar estrelas. Agora, como é que isso acontece? A ideia é o seguinte, esses átomos estão todos lá, e a tendência é que os átomos comecem a se aproximar uns dos outros e, consequentemente, começarem a bater uns nos outros. Agora, isso acontece também por causa das forças fundamentais. Você tem partículas ali eletrizadas, então você tem elétrons, você tem prótons em cada um dos átomos. Então a força de atração eletromagnética faz com que eles vão para perto uns dos outros, ao mesmo tempo que afastam uns dos outros também quando eles estiverem em polaridades iguais. E você tem também a presença de massa, quantidade de matéria no sistema.
Então, garantidamente, por conta da força de atração gravitacional, massa atrai massa, os corpos também vão ir para perto uns dos outros. Nesses impactos livres iniciais no berçário estelar, não existe nenhuma garantia de que eles vão se conectar, mas existe uma chance. Quando chegar numa combinação em que um elétron estiver mais próximo de um próton, de átomos vizinhos, eles podem fazer ligações. E essas ligações que podem acontecer, vocês já estudaram antes, também na química, quando a gente fala de ligações do tipo iônica e covalente. De novo, para a gente o mais importante é a ideia que ficam as ligações, que eles se conectam. E aí quando você começa a ter conexão de átomos numa mesma região, você está falando de ter mais matéria naquela região. Aquela região com mais massa vai começar a fazer com que os átomos vizinhos, ao invés de ficarem só se chocando livremente, comecem a se sentir mais atraídos por aquela posição central. E aí você começa a ter mais conexões, e a estrutura vai começar a ganhar proporção. Ganhar proporção quer dizer ganhar massa, e vai ficando cada vez mais massiva, aumentando de tamanho gradativamente. Esse aumento muito grande de massa vai fazendo com que, primeiro, você tenha uma pressão que acontece de fora para dentro, naquele núcleo, que é aquela região inicial onde as primeiras partículas se formaram. E também vai acontecer com que, pelo fato de você ter essa pressão, as estruturas que vão se conectando cada vez mais naquela parte central comecem a se distribuir mais uniformemente na parte externa. Isso justifica que, a partir de uma certa quantidade de massa, a tendência dos corpos celestes seja de ser esférico. Né? Ser esfera é porque a pressão vai ser exatamente a mesma para qualquer ponto na superfície, para uma distribuição homogênea, até aquele ponto central. Então, à medida que você vai reunindo massa, a tendência é que você forme esferas. E aí você continua ganhando material, e consequentemente aumentando a pressão, lá naquele ponto central. Vai chegar um ponto em que a pressão naquele lugar vai ser tão grande, mas tão grande, que aquelas duas estruturas iniciais, ou mesmo um combinado delas aqui na parte central, receba tanta força, tanta pressão de fora para dentro, que aconteça uma fusão nuclear. Esse processo de fusão não tem nada a ver com aquele que você já viu lá no Dragon Ball, com as duas mãozinhas encostando. É a ideia de que você vai combinar a estrutura do núcleo de um átomo com a estrutura do núcleo do outro átomo. Como a maior quantidade dos átomos é de hidrogênio, o que você deve imaginar, numa visão mais simplória, é claro, é que você vai ter a combinação direta dessas partículas para formar o átomo de Z igual a 2, o hélio. Porque aí você vai passar a ter 2 prótons e 2 nêutrons nesse novo núcleo depois da fusão, com 2 elétrons orbitando ao redor. Esse processo de fusão inicial libera uma quantidade de energia muito grande. É tão grande que a gente pode falar que é de milhares de vezes a quantidade de energia de uma explosão nuclear de fissão nuclear. Como aquelas de uma das maiores tragédias da humanidade que a gente já viveu, que foram das explosões das bombas de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Então a gente está falando que a liberação de energia é tão grande que ela vai empurrar toda aquela quantidade de massa que está se formando para fora. Se não existisse uma força de atração gravitacional muito grande de fora para dentro, provavelmente aquela estrutura colapsasse, empurrasse tudo para fora e se perdesse. Mas como tem aquela força, aquilo só vai oscilar. É assim que você começa a ter o que a gente vai chamar aí de protoestrela, uma estrela que está nascendo. É também importante a gente perceber que essas partículas que vão estar batendo no material à medida que eles vão ganhando massa, como o material está livre no universo, sem nenhuma resistência, tende a fazer com que ele gire. E esse material girando no universo vai ser um material que, com essa energia toda que vai ser ganha, vai arremessar material para fora. Esse material que ele vai arremessar é justamente os últimos átomos, as últimas estruturas que ele conectou e que estão mais próximos da superfície. Dada a quantidade de energia que você tem liberada a partir da primeira explosão, esse material vai ser arremessado para fora e ele já vai estar girando. Como esse material vai ser arremessado para fora? Primeiro, com uma mesma força, porque ele está sujeito exatamente à mesma força que gerou essa explosão toda. E força, como vocês já estudaram, é igual a massa vezes aceleração. Então, as estruturas atômicas mais massivas tendem a ficar mais próximas da estrela, porque elas vão ter menos aceleração para a mesma força.
Os objetos que forem menos massivos tendem a ir para mais longe da estrela, porque eles vão ter mais aceleração para a mesma força, já que vão ter menos massa. E essa ideia já vai ajudar a gente a continuar a nossa conversa no próximo vídeo, quando a gente vai começar a falar sobre o que acontece depois da estrela começar a nascer, o que acontece com esse material que está em volta da estrela. Então, a ideia é que essa estrela, na hora que tem essa explosão e tem esse material todo arremessado para fora, ela volte a ser pressionada. Por quê? Pela presença dessa força de atração gravitacional. E aí, a princípio, ela vai oscilar um pouco, porque ela vai ter uma pressão muito grande sendo feita de dentro para fora, que é a pressão nuclear por conta das explosões de fusão nuclear no núcleo da estrela. Ao mesmo tempo que ela vai ter uma pressão muito grande de fora para dentro, empurrando ela de volta, que é a pressão por conta da força de atração gravitacional que está acontecendo de fora para dentro. Habitualmente, ela vai oscilar um pouco, mas vai chegar num ponto de equilíbrio. Equilíbrio em que a força nuclear de dentro para fora vai ser igual à força gravitacional de fora para dentro. Esse é um ponto de estabilidade. O material vai continuar explodindo enquanto tiver hidrogênio para converter em hélio, ao mesmo tempo em que ele não vai mais ficar oscilando, vai manter a força gravitacional empurrando ele de fora para dentro de maneira estável enquanto todo esse processo acontecer. Isso já garante para a gente algumas coisas. Primeiro, que a estrela se torna estável no momento em que a força nuclear de dentro para fora se torna igual à força gravitacional de fora para dentro. Mas também garante para a gente que essa pressão que vai ser trocada de um lado para o outro não vai acontecer para sempre. Uma hora, esse material todo que ela está queimando dentro dela tende a acabar. Isso acontece com todas as estrelas, elas têm um tempo de vida. É um tempo de vida longo, se comparado ao tempo de vida de um ser humano. A gente está falando aí de milhões de anos. Mas existe um tempo, ou seja, apesar de ter 90% de todas as partículas do universo como sendo hidrogênios, e esses hidrogênios irem gradativamente se convertendo em hélio no interior da estrela, vai chegar algum momento ali dentro em que vai acabar o hidrogênio para fazer fusão nuclear e converter em hélio. E aí a estrela vai ter um processo de transformação. Ela pode morrer, e a morte da estrela é que vai mostrar como é que ela vai se transformar no final da sua vida, ou numa gigante vermelha, ou numa anã branca, ou num buraco negro. Essas são algumas das hipóteses, algumas das teorias possíveis e alguns dos modelos que nós já identificamos do universo. Mas o importante é que, durante seu nascimento, ela vai formar esse material estável que vai ficar explodindo durante certo tempo, e ao redor dela vai ficar esse material mais pesado mais perto, mais leve mais longe. Na continuação do vídeo, a gente vai falar o que acontece com esse material. E aí, a partir daí, a gente começa a falar um pouco mais sobre o nosso sistema e como a gente enxerga o universo. E é isso aí, galera. A gente está encerrando mais um vídeo desse trabalho aí sobre astronomia. Eu fico feliz de você ter chegado até aqui. Se você chegou só nesse vídeo e não viu outro, tem um vídeo anterior a esse para você entender como as coisas começam, que é a introdução a esse trabalho. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece com esse material em volta da estrela. O que ele pode formar? O que vocês imaginam que pode ser? Tá? Então, veja já o próximo vídeo na sequência, tá na playlist para vocês poderem acompanhar. E depois disso a gente deve ter ainda mais coisas sobre astronomia, tá? Ainda é importante que você não se esqueça de deixar o like pelo nosso trabalho, para fortalecer o trabalho do canal, que você comente aí se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade ou alguma crítica a alguma coisa do que a gente está desenvolvendo aí nesse trabalho. E também que, se você ainda não fez isso e já chegou nesse vídeo sem ter feito, que você se inscreva no canal e que você toque o sininho das notificações para continuar recebendo novos vídeos, porque a gente vai continuar mandando novas informações e a tendência é que agora, cada vez mais regularmente, você receba mais vídeos da gente. Beleza? Muito obrigado e até o próximo. Tchau!